Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Muito Além das Nuvens. E hoje nós vamos fazer o encontro do mundo financeiro com o mundo da tecnologia. O que parece ser um grande confronto, Júnior, na verdade tem que ser um casamento de mãos dadas. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada, né? Trouxemos a Eneile. E abre você antes da gente trazer a Eneile para se apresentar. O que você vê o que o mercado entende como confronto, mas que na verdade tem que ser um casamento? Primeiro, agradecer, Nele, pela tua presença aqui no Muito Além das Nuvens, né? A ideia desse podcast é realmente a gente trazer assuntos que vão além das nuvens, né? E a gente tem uma teoria aqui, né? Quando a gente conversa muito sobre mercado e a gente olhando para o nosso produto, né? A gente trabalha com um produto que é intangível, são dados, é proteção de dados, é armazenamento de dados. E a gente sempre encontra um desafio no mercado na hora que a gente vai expor nossos produtos, na hora que a gente vai tentar evangelizar esse mercado da necessidade de você ter seus dados bem armazenados, num local seguro, você ter uma cópia segura dele, e a gente encontra um gap no mercado. Por que esse gap? A gente sempre fala aqui que, historicamente no Brasil, na grande maioria das empresas, a área financeira está acima da área de tecnologia. Então, o gestor de tecnologia geralmente responde para o CFO. E o que a gente vê é que, academicamente, há um déficit de ensino para esses gestores de tecnologia entenderem mais de negócio. Então, a gente vê que na hora deles levarem, eles sabem tecnicamente a necessidade de ter algum produto como o nosso ou algum outro produto de tecnologia que vai impulsionar o business, mas ele não sabe traduzir isso para negócio. E por muitas vezes a gente vê o outro lado, o CFO, com a dificuldade de entender tecnologia. Sim. Né? E quando a gente vê a Bicontrol Tech e vê a tua história, a gente fala, pô, isso é golaço, né? É o que o mercado precisa, é desse tipo de educação, é desse tipo de profissional que o mercado precisa, um profissional que fala os números, entende o negócio, mas entende a tecnologia. Então, vou abrir aqui uma pergunta para você. Como é que você vê essa diferença entre os dois lados e a importância da segurança dos dados, a importância da tecnologia para a tomada de decisões? Como é que você vê esse déficit que a gente fala que tem na comunicação entre tecnologia, TI e área financeira? Bom, prazer imenso estar aqui com vocês e eu vou aproveitar a tua pergunta para contar um pouquinho da minha história que vai responder o que você está me perguntando. Eu iniciei em finanças há 25 anos atrás e eu tive o privilégio, a bênção de começar na área de controladoria e em controladoria de multinacional. E o universo multinacional é o universo de muitos dados. Como eu já atuava na controladoria, conciliando, consolidando e confiabilizando bases para depois suportar a tomada de decisão, eu entendi muito cedo na minha carreira que ou eu dominava tratar dados, estruturar dados, ou eu ia ter um gap, um problema de eficiência minha. E aí foi quando eu comecei a entender onde esses dois mundos se encontravam ou se separavam, conflitavam, e vi que eles eram silos, mas que se fossem silos não ia funcionar estrategicamente para a minha visão de futuro de onde finanças chegaria. Isso há 25 anos atrás. E um detalhe importante naquela época, a controladoria no Brasil não era o que é hoje. Inclusive, até hoje ainda as pessoas não sabem muito bem o que a área de controladoria faz. Elas acham que é só controle. E não é exatamente isso, né? A área de controladoria, ela trabalha o planejamento, a gestão de resultados, enfim, tem várias outras coisas dentro que envolvem dados. Então, o insumo de trabalho da área que, na minha visão, e aí me desculpem os colegas de finanças, mas que na minha visão é a área mais estratégica dentro de finanças, é dados. E hoje, para todas as outras áreas, inclusive as mais operacionais, como, por exemplo, os processos de contas a pagar, contas a receber, a própria questão de captação de recursos e outras metodologias que a gente usa dentro de finanças, elas dependem de bons dados para que o trabalho em finanças corra bem. Então, lá nesse início eu percebi isso e comecei a estudar tecnologia de algumas formas. As primeiras formas foi colando em quem era o mago do Excel, né? Que naquela época o auge era VBA e macro.
Então, eu falei, isso é uma coisa que eu tenho que dominar. Eu não posso ter problema, porque qual era a realidade, né, nos bastidores? A gente sempre trabalhou muito. A gente passava muitas madrugadas, porque em finanças a gente tem um cronograma de fechamento. E aí chega o primeiro dia útil, tem que estar tudo pronto, tudo fechado, consolidado, analisado e reportado. Só que para isso acontecer, a gente brinca que tem muito lumpa-lumpa não dormindo para que isso aconteça. E eu, por ser mulher, olhei para aquilo e falei assim, eu não quero essa vida, porque eu quero ter família lá na frente, eu quero ter filhos e eu não quero viver sem dormir só trabalhando. E foi por isso que eu comecei a estudar dados. Então, começou com Excel, depois ali dentro da empresa, que naquela época usava SAP, eu participei do meu primeiro projeto de migração do SAP B1 para o SAP Produção, e comecei a conviver nesse mundo fora do Brasil. Depois dessa empresa, mais outras 7 multinacionais que eu trabalhei, vivi a mesma realidade. Então, eu fui meio que me especializando nesse tema e apaixonada. Mas, naquela época, eu era muito sozinha, assim, porque eu remava contra a maré. Na verdade, todo mundo em finanças queria só ser finanças e eu queria ser uma finanças que dominava dados e tecnologia. Então, eu não era bem vista, assim. Na época, não era legal. Só que eu também entendi que a linguagem da tecnologia era uma língua que finanças não fala. E do outro lado, conforme eu fui crescendo na carreira para gestão e tendo a responsabilidade de arbitrar investimentos dentro das empresas, eu comecei a ver que a área de tecnologia, ou muitas empresas de tecnologia que eu trazia para bids de projetos, elas também não entendiam o negócio. Ou elas entendiam, e hoje entendem muito mais, até a página 2. E isso não é suficiente, era muito superficial o nível de entendimento de negócio de tecnologia. Eu falei, caramba, gente, esse muro tem que cair. A gente vai ter que encontrar uma forma de que esse aqui entenda esse entenda esse, e a gente conversa a mesma língua. E aí foi nesse caminho, né, que eu comecei a estudar tecnologia, ainda antes da Bicontrol Tech. E aí, no caminhar da minha vida, eu conheci o Heldes, que é o meu sócio, que tem a mesma base de formação que eu, que é contábeis, que é finanças, que tem a mesma expertise de negócio que eu, mas que tem uma história muito parecida. Então, o Heldes enveredou, foi estudar estatística, daí foi fazer mestrado em ciência da computação. Assim como eu também fui enveredando, ele foi. Aí a gente falou, poxa, temos algo em comum, temos uma sinergia de pensamento, eu não sou a única doida no mundo, né? E assim, há uns 10 anos atrás, começou a metodologia, que foi validada antes mesmo do CNPJ. E hoje, a gente vive isso como uma missão de vida mesmo. Mas agora, com a IA, depois de tudo isso, no meio de tudo isso foi acontecendo a globalização e os muros de outras nações e de outras áreas de conhecimento caíram. E isso, para nós, foi a melhor coisa. A gente falou, a gente não estava tão doida assim. Então, existe esse caminho. E hoje, a gente vive isso, que é uma missão árdua de letramento, uma missão árdua de construção de uma nova visão. É falar, você é finanças, mas se você for finanças e você não dominar tecnologia minimamente, e esse minimamente hoje é bem mais profundo do que há 25 anos atrás, não vai ter futuro para você. Nem para você, nem para sua empresa. A mesma coisa do outro lado. Se você é uma empresa de tech e vem e monta um dashboard lindo, um BI lindo, em tempo real, mas aquela margem não conversa com o negócio, não traz a realidade da operação. Ou aqueles indicadores lá, estão sempre com aquele CEO que fala assim... não é bem isso, deve ter que ajustar alguma coisa. Então, não serve. Não é útil, né? E hoje o nosso trabalho é esse. É unir, a gente fala assim como missão, ser ponte entre 3 grandes áreas de negócios, que são finanças, governança e tecnologia. Governança por quê? Porque sem governança, no longo prazo, não se sustenta. Pode ser um projeto high-tech. Se ele não tiver a base... governança, os conceitos, princípios e valores da governança, ele é voo de galinha. Ele acontece, rapidamente ele traz eficiência, mas o risco vem muito maior e logo vai dar problema. Então, por isso a gente trabalha os 3 pilares juntos. Que legal, né, Conti? Acho que vai bem de encontro com o que a gente prega também no mercado, né? Essa questão dessa sinergia entre essas áreas. A gente sempre bate muito nessa questão do gestor de tecnologia com o CFO, que é o decisor, né? Claro, as multinacionais, geralmente tem um diretor de tecnologia também, né? Sim. Tem lá a figura do CIO, então ali muda um pouco, mas para a maioria das empresas é o CFO que decide sobre tecnologia dentro das companhias. Mas a gente tem essa área de governança que é muito importante também, né? Sim.
Mas eu queria voltar um pouquinho na tua trajetória, que você falou, assim, até como uma precursora, né? Alguém que era do mundo contábil, financeiro, já preocupada com a estruturação de dados, né? De colocar cada dado numa coluna, de classificar, de ter essa padronização para poder tabular, para poder usar os dados, né? Sim. Mas você falou assim, poxa, até não era bem vista, né? Você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você lembra, assim, da resistência das empresas ou até da negligência? Não precisa arrumar dessa forma, ninguém vai ver ou não vai utilizar. Você tem algum caso, alguma coisa para lembrar, assim, de curiosidade? Eu tenho desde dos 25 anos atrás, como eu tenho de casos de agora também, porque ainda tem gente com o mesmo modelo de pensamento e é um fato. Mas, assim, uma das situações que é bem recorrente, mas essa em específico me marcou muito, é que eu trabalhava na controladoria, a gente consolida todos os processos de negócios da empresa, de todos os sistemas, né? Para gerar as informações para tomada de decisão. Então, quando você fala com o controller, você ame essa pessoa, porque é uma pessoa que sofre. Porque ele trabalha com muita planilha, muita consolidação, e ele tem uma responsabilidade forte, que é de entregar números confiáveis, ele não pode errar. Quando eu estava nesse lugar, né, ainda como controller, eu precisava fazer um trabalho assim, em tempo recorde, né? Eu lembro, esse projeto durou 3 meses. E, no fim do dia, a frustração foi tão grande com a entrega do trabalho, porque as pessoas não valorizavam dados estruturados. Então, a gente tem que fazer um trabalho que é back, e que, na verdade, ele é um trabalho que reverbera para o longo prazo também, não só para o momento pontual de uma entrega. Nessa ocasião, a gente fez uma modelagem que juntou o universo de projetos, então, o universo de resultados, né, financeiros, operacional, eficiência operacional, com o fluxo de caixa e o balanço. E em finanças, isso é bem complexo. Porque já envolve, dentro de finanças, 3 áreas, que é a contabilidade, a controladoria e a tesouraria. Então, esse projeto foram 3 meses de muito trabalho, de muitas noites sem dormir, de sábados e domingos, de uma dedicação quase que 100%. E quando a gente apresentou o projeto, os nossos líderes, eles não tinham essa visão. Então, é muito frustrante, assim, porque eles não entendiam que, poxa, no longo prazo, a partir dali, a empresa nunca mais ia precisar de novo daquele trabalho de mapear, catalogar dados, estruturar, fazer ETL, preparar. A partir dali, seria automatizado, né? Os outputs do trabalho. Mas, sim, demanda um baita de um trabalho. Então, entendi ali que o letramento e que o conhecimento, as pessoas precisam entender o que está por trás. Porque como foi muito tempo back, muito tempo, ninguém via. Não aparece, né? Não aparece. Então, as pessoas não sabem a importância e também não conseguem mensurar risco, às vezes. Então, ali, eu comecei a entender essa questão e a gente conseguiu contornar, até na apresentação, mostrando. E foi assim que eu me tornei uma evangelista de dados. Sabe o que é o mais interessante da jornada, e não só da jornada, mas da atuação, né, da Enel, porque ela trabalha justamente com esse letramento, né? Você faz um trabalho nas empresas de educar. Sim. Mas, diferente da gente que vem da tecnologia e tenta levar isso para a área de negócio, ela está fazendo o contrário, né? É alguém de finanças que está preocupada com o dado. Antes do dado ser o novo petróleo, antes do dado ser a moda do discurso, né? Então, isso inverte muito o jogo, porque a gente de tecnologia fala, me dá o dado estruturado, preciso ter confiabilidade nisso. É natural, vem da formação técnica de olhar para dados, de como eu vou arquitetar isso, como eu vou colocar isso no banco de dados, como eu vou proteger. Mas não é da preocupação do financeiro. O financeiro está olhando muito o resultado do dado, né? Então, ou o controle de distração, né? De onde eu vou pegar esse número é confiável, mas onde ele está, como ele está, muitas vezes é deixado à deriva. Né? Um pouco disso, Conte, veio do ambiente que eu estava inserida, né? Porque como eu comecei em multinacional e mesmo assim, dentro de finanças, em uma área estratégica e dentro dessa área com uma frente, um contato muito próximo com os donos, tomadores de decisão, nem são donos, né? Mas assim, com os diretores e responsáveis pela planta toda. Então, isso fez o meu olhar ser muito estratégico. Sempre, desde o comecinho, desde quando eu era analista júnior, assim. Então, isso mudou a forma como eu enxergava. Por quê? Porque eu não queria só ser uma analista naquele momento, que entregava os indicadores, que entregava a análise, que entregava o comparativo.
Eu queria estar preparada para, na velocidade que a empresa precisava das informações, eu tê-las. E o que eu via? Às vezes eu passava final de semana consolidando bases, apresentava na segunda-feira, e aí vinham 1, 2 perguntas que invalidavam todo o trabalho, porque daí eu tinha que voltar, baixar um monte de base de novo, consolidar, analisar, tratar tudo de novo. Eu falei, gente, não pode ser assim. Aí foi quando eu falei, não, tem um lugar onde a gente estrutura dados e eu vou ter mais facilidade, mais eficiência, essa é a palavra certa, mais eficiência no meu próprio trabalho, na minha entrega. E aí eu não vou precisar de, não, vamos remarcar a agenda e daqui a 7 dias eu trago de novo a resposta para você. Então, foi com esse olhar que eu virei a chave para dados. Perfeito. E hoje, quando vocês vão nas empresas, né, e vocês pegam esse desafio da falta de informação e conscientização sobre o valor dos dados dos gestores financeiros, dos controllers, dos CFOs, o que é o primeiro passo que vocês fazem? O que vocês olham e falam, não, tem como começar daqui para resolver isso, ou para tentar resolver? A própria dor dele, latente, que é, ele precisa de visibilidade, clareza ou segurança. Às vezes precisa dos 3, às vezes um está gritando mais. Vou dar exemplos práticos. Se ele está entrando num processo de M&A e ele vai passar uma due diligence, por exemplo, que aí os dados são complexos, muitos dados, e ele precisa de confiabilidade do número. Se ele está num processo de expansão e aí vai fazer uma joint venture ou qualquer processo de M&A, ou mesmo se ele quer crescer e mostrar trabalho, como CFO, como controller, seja lá qual posição que ele tiver, e aí a eficiência dele vai estar em xeque todo o tempo. Então, geralmente, hoje, o letramento que a gente trabalha começa da dor que está latente para ele. Se poxa, nele não estou seguro. Estou assinando aqui, sou responsável aqui, mas entro nas reuniões não com segurança, não com clareza, aí a gente vai por esse caminho. Se é a questão da própria segurança, a gente também vai por uma outra linha de defesa. Mas geralmente eu percebo qual é a dor que está. Por quê? Eu entendi que só o letramento pelo letramento, ele leva muito tempo. Não é um negócio assim que uma pessoa que pensa nesse modelo conservador, eu vou ter uma conversa com ela e ela vai pensar diferente. Não é. É muito tempo. É uma jornada de longo prazo. Então, se eu não ativar a dor dele naquele momento, eu não vou sensibilizar ele para ouvir mais. Ele pode achar legal, ele pode achar bacana, ele pode até entender, mas ele não vai priorizar na agenda diante, como você está trazendo, algo que vai resolver um problema prático. Se ele tem essa dor, isso aí vira prioridade. Ele pode até não acreditar, mas se é uma alternativa para trazer resultado, trazer eficiência, então ganhou prioridade, né? E isso foi uma dica até do nosso modelo de negócio, porque antes, pelo propósito, a gente queria gerar valor nessa jornada. Hoje não, hoje eu vou direto. Qual que é o teu problema? Entenda o problema dele e com o problema dele, o primeiro gatilho é resolver. É onde que isso resolve a dor dele. E aí, é a teoria do flow, né? A hora que eu entendo que eu estou crescendo, que eu estou aprimorando, eu quero mais, né? Sim. Então, se você fica numa fase onde ele está ali, está aprendendo, está organizando, dá trabalho, custa, e ele não vê o resultado de forma prática, ele abandona no meio do caminho. Sim. Agora, se você vai direto na dor, onde ele está precisando do resultado, e o resultado aparece, e nele, próximo passo, para onde que a gente vai agora? Né? Então, ele continua escalando um aprendizado e uma reestruturação, porque isso é necessário para o crescimento do negócio, para o crescimento da carreira, enfim. Ainda sobre letramento, queria te fazer uma pergunta, né? E aí, talvez mais ligada à tua atuação atual aí de educar esse mercado. Como fazer com que, em uma mesma conversa, nós tenhamos CAPEX e OPEX de uma forma compatível com bits e bytes? Dá para colocar os dois para conversar e sem sair faísca? Dá e dá muito. E aí eu volto para finanças, né? Em finanças, a nossa arte é guardar patrimônio, fazer as empresas terem mais lucro, crescerem. E esse é o ponto da conversa. Quando eu estou falando de CAPEX e OPEX, e aí toda a ferramenta, a metodologia de finanças, que é essa, analisar os dados da empresa, os números da empresa, e para aquele momento, com aquilo que se tem e o objetivo que está proposto, qual é a melhor estratégia. Essa é a engenharia de finanças, né? Entender o contexto, onde se quer chegar e como se faz esse caminho. Quando eu faço isso, fica fácil de dizer se a melhor estratégia é mais CAPEX, mais OPEX. Por quê? No fundo, as empresas são pessoas e nós temos objetivos como empresa e como pessoas. E a gente tem recursos na mão.
Ou a gente tem tempo, não estou com pressa, tenho tempo. É um recurso. Ou a gente tem o outro que é dinheiro, não posso investir tanto agora, então a gente vai utilizar do tempo. Alguma coisa tem que estar disponível para fazer esse investimento. Então, é muito dessa engenharia que é uma arquitetura mesmo, assim, de olhar o que se tem e o que faz sentido naquele momento. Agora é mais CAPEX? Vai depender do fluxo de geração de caixa, de como está a DRE e o resultado dessa empresa, de qual que é o momento de investimento ou não. Ou OPEX. Então, é muito nesse lugar que a gente faz esse equilíbrio. E aí, o desafio é como que eu deixo as pontas aqui, não peso nem para um lado nem para um outro, ou como que eu adequo o tempo nesse peso. Porque, às vezes, eu vou dar uma reforçada no OPEX, mas eu tenho que saber por quanto tempo. E aí, isso é finanças. Na nossa área de planejamento, né, FP&A, dentro da controladoria, a gente olha exatamente para esse lugar. Simulando números, fazendo... imputando premissas e simulando cenários, é muito esse lugar. E aí, o financeiro, ele gosta de uma palavrinha que a gente trabalha bastante, né, Júlio? Previsibilidade. Previsibilidade. Não é uma visão de futuro, mas ajuda a caminhar para lá, né? É você tentar olhar para o passado para prever o futuro, né? Acho que é uma das grandes artes que a área financeira faz também, né? Então, ou olhar o agora, né? Como na questão de orçamento, quando você está fazendo rolling forecast, todas essas artimanhas que vocês fazem. Mas para isso você precisa ter os dados bem estruturados e ter essa confiabilidade de dados, né? Uhum. E nas empresas que você vai hoje, você encontra isso já meio pronto? Ou é quase como se fosse uma... como é que era aquele programa do Jacan lá, da cozinha lá? Masterchef. Não do Masterchef, aquele que ele vai na cozinha e chega lá, a cozinha tá uma bagunça no sei. restaurante, né? Não lembro o nome, mas é engraçado, né? E na finança deve acontecer parecido, né? Assim, em relação a quando eu comecei, a gente teve uma grande evolução. Hoje, a maioria das empresas, médias e pequenas também, já sabem dessa necessidade, porque foi um processo que a gente viveu, né? E usam, ou no mínimo conhecem. Mas a verdade verdadeira é que as empresas não estão preparadas em dados para isso. Porque elas acham que eu pego uma planilha, um Excel que consolida, que simula. O que mudou? Acho que é mais fácil falar isso para vocês. O que mudou de 25 anos para agora? A complexidade para se fazer negócios e dados mudou absurdamente. Era complexo, mas agora é muito mais. A velocidade é outra. Então, quando a gente tem agora, né, uma questão política muito acelerada, uma questão jurídica instável, a gente tem mercados de todos os lados, né? Há 25 anos atrás, a gente não tinha como está a China agora, todo esse contexto que a gente vem vivendo de geopolítica e economia. Então, isso fez com que a velocidade dessa necessidade que as empresas têm de conseguir gerar cenários e premissas mais voláteis, brincar mais com os números, mudou. E aí, se eu não tenho um dado estruturado para que essas premissas possam fazer simulações mais assertivas, eu posso estar direcionando o lugar do negócio para um lugar muito errado e sem volta. Então, esse é o ponto de virada que deu, porque o mercado como um todo e tudo isso que eu falei impacta hoje diretamente nessas consolidações, nesses cenários, nessas simulações de finanças. Então, agora não é mais só sobre finanças. Agora, finanças tem que capturar toda essa complexidade que é diversa, né? Que não tem mais uma área só, que antes poderia ser o dólar. Eu lembro que quando eu comecei, a gente tinha, assim, volume, sazonalidade, concorrência e dólar. Hoje, isso não é nada perto de tudo que a gente tem que considerar, inclusive clima. Riscos climáticos, por exemplo, para fazer uma boa análise financeira. Então, é essa complexidade que acelerou a necessidade de ter dados estruturados. E isso você acredita que deixou mais fácil provar o valor dos dados para os gestores hoje? Mais fácil tangibilizar, né? Porque isso foi você falou que era uma dificuldade de vocês, também foi uma nossa. Ainda de tangibilizar para o cliente, para o CFO ou para o CTO, às vezes também, como que isso na prática funciona. Então, isso tornou mais fácil, porque aí hoje eu apresento um modelo e falo, vou pegar um exemplo assim, variação de dólar, por exemplo. Hoje, para você ter uma boa base de premissas ali para fazer simulações,
só nessa linha, você tem uma máquina gigante estatística de modelagem, de machine learning, não sei o que, por trás. E aí, quando eu vou e abro isso para ele e trago os fatos de negócios, ele entende. Só que antes, se eu só falasse que ele precisa ter dados estruturados, ele nunca ia entender o que eu estava falando. Isso é ver isso como um custo adicional na operação. Exato. E você falou de machine learning ali. E como é que você vê que está a adoção ou a ânsia desses profissionais hoje com o IA? Né? Como é que você vê essa adoção de IA hoje? Você acha que, na tua visão, é uma realidade factível dos profissionais hoje na área de finanças estarem usando a IA? Ou você acha que é muito mais um anseio por hype, por momento, e eles nem sabem muito como usar, fica muito preso ali num promptzinho no GPT? Você, na tua visão, você acha que já entenderam realmente a revolução da IA no setor, na área? E eu queria também saber daí a tua visão sobre essa revolução. Queria saber como é que você olha a IA na área. Uhum. Tá. Bom, a gente tem visto, em geral, 2 grupos, assim. Um grupo que está desesperado com tudo que está acontecendo e que está querendo cobrir esse gap de alguma forma. E aí, nessa ânsia, acaba errando, às vezes, na escolha. Porque daí coloca algo porque eu tenho que fazer, mas sem fazer a análise devida por detrás de tudo isso. E, do outro lado, um pessoal que está super preocupado em fazer, mas que aí o conservadorismo de finanças, que é a questão da segurança, e que o próprio desconhecimento do tema de tecnologia, porque a gente está falando de IA, mas a gente fala de IA há muito tempo. E, por exemplo, machine learning, modelos estatísticos, tem outras coisas em finanças que muitas vezes são a base para que uma boa IA funcione. Então, hoje, quando a gente vê esses 2 grupos, o que nós temos feito? A gente trabalha muito letramento para falar da história da tecnologia em finanças. Eu falo muito sobre isso. Por quê? A gente não processou bem ainda tecnologias de 80 e 90, como, por exemplo, o RP. Qual a empresa que vocês conhecem que usa bem o RP que ela tem? Não existe, não tem. Geralmente, 10 a 15% do RP é o que ela usa, e ela investe pesado nisso. Então, a gente pulou essa etapa, depois vieram outros ali, Big Data, que as empresas em finanças não processaram informação. Depois, a gente teve também Machine Learning, que hoje, algum CFO, você pergunta, ele não entende direito o que é Machine Learning, ele não sabe o que é. Então, tudo isso a gente foi, de uma certa forma, atropelando etapas da evolução tecnológica, que hoje explodiu com a IA. Que daí, o que a IA fez? Jogou luz para tudo isso. Porque todo CFO quer, todo CTO quer trazer um IA que, automaticamente está em tudo. Isso é lindo, todo mundo quer. Mas essa defasagem ficou mais evidente. Nossa, pra gente essa defasagem gritou assim absurdamente. Porque você precisa dos dados estruturados, né? Onde que tá a dor? Aí a gente também tem um lugar que a gente precisa entender o que o mercado tá fazendo e a gente precisa conhecer as soluções, né? Porque até para conversar. Quando a gente vai conhecer essas ferramentas que são de IA, que vem e resolve tudo, a IA realmente faz, e a gente usa e a gente é evangelista de IA, tá? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, sou muito a favor. Mas, na prática, quando vai para o projeto, onde trava, dados. Onde trava, na infra. Então, é na base. Então, as pessoas pularam essas etapas, fingiram que não estavam vendo e foi deixando. Só que agora, para quem realmente quer fazer algo com IA, com segurança, com escalabilidade, com retorno, vai precisar olhar para esses lugares que, inclusive, envolvem outras questões de governança, como, por exemplo, a cultura da empresa, né? O viés de inovação que a empresa tem ou não, e também a questão de segurança. Sobretudo, assim, a questão da segurança. E olha que legal. Antes da gente falar de segurança, deixa eu comentar com o Júnior aqui. Que sonho, né? A gente tem uma CFO na nossa frente que entende e dá aula de tecnologia, que é o nosso suprassumo. O que a gente quer conversar com mais CFOs para passar ao lado da tecnologia, né? E você, do lado do financeiro, olhando para a tecnologia como assim, puxando, né? Me dá mais que eu quero usufruir. Júnior, fala um pouquinho sobre a infraestrutura, né? Ele citou agora assim, uma questão de infra, né? Como que a infraestrutura da tecnologia pode oferecer condições para o machine learning, para uma IA, para o próprio dado estruturado, antes mesmo da gente chegar no nível de segurança. Para você ter tudo isso que a gente está conversando aqui,
como bem ele falou, a gente precisa ter uma infraestrutura adequada, né? Então, para você ter a estruturação de dados, você precisa ter um data lake, né? Você precisa ter algum pipeline de dados que esteja bem montado, esteja bem estruturado e que gere esse cruzamento para essa confiabilidade dos dados, que uma IA vai trabalhar. Para você ter um modelo, seja teu ou você usar um modelo de terceiro, você também precisa ter uma conexão disso e você tem que ter isso rodando em algum lugar local. Por mais que ele consuma LLM, né, que é a inteligência, o treinamento de um OpenAI, um Gemini, você precisa ter algo rodando local para consumir esses dados que você tem hoje e jogar lá. E tudo isso a gente está falando de infraestrutura, a gente fala em custo. Então a gente fala em custo de energia, fala em custo de máquina, né? É claro, se você for ter um modelo próprio, esse custo sobe exponencialmente, porque você precisa ter máquinas poderosas, máquinas com poder de GPU muito grande. A gente está vendo aí que a IA demanda hoje o grande insumo da IA para ela funcionar fora os dados são energia e GPU, né? E por isso que a gente vê E agora, mais recentemente, memória, né? Ou seja, o meme tá ficando caro, literalmente. Então, assim, isso até é uma questão que hoje para as empresas terem isso dentro de casa, além de ser muito caro um investimento, demanda também um conhecimento para proteger isso, um conhecimento em segurança, que a gente entra numa parte de governança de dados também, né? E tem muitas empresas que você olha, você falou do RP, que você entra e ainda tem lá o RP e usa... Às vezes o RP tem lá um SAP Business One, um TOTUS Proteus, e ele está usando só para emitir nota. Né? Ele não tem nem conciliação lá dentro. Quando a gente fala de infraestrutura para rodar isso, a gente fala nesse investimento que precisa ser feito e muitas vezes a gente volta no CAPEX ali que é agressivo num primeiro momento. Como justificar isso, né? Aí a minha pergunta para você quando vocês entram nas empresas, vocês costumam falar, porque hoje o nosso negócio, o negócio de nuvem, é realmente tirar essa demanda e facilitar acesso a essa tecnologia de ponta e já com uma governança de dados protegendo tudo essa parte de segurança, principalmente na parte que tange a segurança dos dados, né? Backup, replicação, continuidade de negócio, que fica tudo, quanto mais camadas de proteção a gente colocar, mais vai ficando caro o projeto quando você vai investir localmente. Quando você chega e fala o assunto nuvem nas empresas que não tem, como que você olha a reação? Isso ainda, você acredita que um assunto que já passou, o pessoal olha para isso com uma certa naturalidade, ou ainda tem uma cultura de, não, eu quero ter os meus dados aqui, tem que estar no meu servidorzinho piscando aqui, como é que você vê a nuvem hoje? De novo a questão da conscientização e do letramento, né? Muitas pessoas não sabem o que é nuvem, não conseguem entender. E eu, particularmente, eu gosto de traduzir para o CFO sobre o que a gente está falando. E eu já fui CFO numa empresa que sofreu um ataque. E depois disso a gente migrou tudo para nuvem. Então, eu gosto de trazer exemplos assim, reais, de falar. E aí, eu mensuro para a pessoa, falo, daí você tem esse risco, várias outras coisas que vão acontecendo. Eu poderia parar a conversa só de dizer, a nossa operação ficou parada 7 dias e foram muitos bilhões que a gente não faturou, por exemplo. Mas fora isso, tem todo o risco do dado que ficou exposto. Ainda. E a reputação, né? Desses dados serem vazados. Reputação, enfim, outras coisas, inclusive financeiras também, de acesso a informações, né? Que são riscos intangíveis, que a gente fala em finanças, né? E aí, você está disposto ou não está disposto? Porque é um fato, cada vez está acontecendo mais. Quem está mais protegido diminui um pouquinho a probabilidade disso acontecer, mas, particularmente, eu acho assim, quem não passou vai passar em algum momento. Resta saber, você está se preparando, o que você está fazendo? Porque a tecnologia, ela cresce numa velocidade que a gente, dentro das empresas, não dá conta de processar. Nem como ser humano a gente consegue processar, muito menos as empresas. Então, isso também acontece para o mal. As invasões, os vírus, os ataques e tudo mais, eles crescem na mesma velocidade que a tecnologia, sem preocupação nenhuma. E as empresas não se preparam e se protegem na mesma velocidade. Então, esse gap, quanto mais a empresa se antecipar em cobrir,
menos intangível ela está gerando, né? E mais fortalecendo o ativo dela, porque dados são ativos, né? Eu considero o mais importante dos ativos das empresas, né? Como você falou, imagina uma empresa ficar 7 dias parado, né? O prejuízo que isso não causa, né? Então, realmente, os dados têm que ser tratados hoje com o respeito que merece, né, Conte? E, em última instância, se não for por respeito nem por consciência, seja pelo menos por lógica. Ou seja, você vai fazer um investimento de CAPEX, inicialmente pesado, né? Ou seja, você vai tirar aquela planilha, aquele sistema avançado de planilhas do seu notebook pessoal, né? E você vai jogar isso para um servidor, para uma base de dados que precisa ter controle de acesso, precisa ter confiabilidade, que aquele dado é realmente aquele dado que pode ser utilizado, e ele também tem que estar disponível para os sistemas e para as pessoas que precisam consultar essa base de dados. Então, é uma base de dados, né? Você falou do Data Lake centralizada, justamente para que desse centro ela possa ser consumida por diversos outputs, né? E isso tem que ser tratado com respeito no sentido, poxa, eu investi. Já pensou se eu pego um ataque, como você comentou aqui, tem um ransomware, e, poxa, não estou preocupado com a segurança, não estou preocupado, não tenho a consciência que o dado realmente é importante, mas, poxa, pelo menos protege o que você gastou para fazer funcionar, porque se você perder isso, vai ter que gastar de novo e talvez você nem consiga reorganizar os dados como da primeira vez, porque você perdeu muitos dados, né? Sim. Então, quando a gente fala de governança, tem esse lado também da agenda de ter essa continuidade do negócio pela proteção dos dados, pela proteção não só dos dados, mas do ambiente digital, né? Sim. Como é que você tem lidado com isso nas empresas hoje, Neile? Com a proteção do ambiente digital, você disse? Uhum. Assim, eu sempre preciso mostrar casos reais, assim, eu sempre preciso traduzir, explicar, até porque, gente, vamos falar assim, né? O CFO, ele entende muito bem de finanças e de negócios. Não tão bem assim de tecnologia. Tem mudado muito, graças a Deus. Graças a Deus não dá mais para falar como antes, assim. Mas ainda você precisa muito desse lugar de explicar, de falar, às vezes de esclarecer, que as pessoas têm preconceitos, e não do sentido de preconceito de contra algo, mas pré-bases de conhecimento formadas dentro da cabeça delas e elas tomam aquilo como verdade. Então, é muito de trazer clareza para o conhecimento prático e aí para a realidade dele, né? Fazendo a vinculação ali. Hoje, quando você pega, por exemplo, a inteligência artificial para falar com o CFO, ele tem que ser a primeira pessoa dentro da empresa, da minha visão, né? Que vou defender a minha área, que entende como funciona. Por quê? Ele precisa levar isso para um tema de governança, para pensar como a gente vai fazer isso aqui dentro. A gente vai ter próprio, não vai ter próprio? A gente vai limitar, não vai limitar? Por quê? Fato é, as pessoas estão usando. Querendo a empresa, habilitando ou não, as pessoas estão usando. Então, se o cara vem, pega, tira uma foto ou manda um arquivo pelo WhatsApp dele, ou pelo e-mail dele, ou uma foto mesmo pelo celular dele, ferrou. Gente, finanças, uma pessoa que sabe ler finanças, ela sabe falar do futuro da empresa. Porque através de onde estão alocados os números ali, ela sabe dizer onde vai alocar investimento, quais são os projetos, se vai inovar, se não vai, se é pessoa, se não é. Finanças, a gente lê o passado, o presente, e a gente sabe dizer do futuro da empresa através das demonstrações juntas. Projeta, né? Se isso vaza, isso é estratégico. A margem, o custo, base de clientes, essas coisas são estratégicas e estão na mão de finanças. Então, por isso que o CFO tem que estar preocupado, porque o risco, ele é financeiro, ele é estratégico também. Então, o ambiente digital importa por isso. Sim. Legal trazer essa questão de o risco ser estratégico, né? Acho que isso é um fato que a gente escuta poucas pessoas falar, né? Do risco estratégico. A gente fala muito do risco reputacional, do risco financeiro, mas do risco estratégico realmente a gente escuta poucas pessoas falar, né, Conte? Da área de tecnologia, eles têm mais alguma pergunta para fazer para ela? Que eu queria fazer uma sobre liderança. Manda ver, manda ver. Vamos falar sobre pessoas, então, Neile. Bom. A gente, isso pode ser um estereótipo que eu estou criando aqui, mas olhando para todos não, mas a grande maioria dos CFOs, controllers que eu já conversei, é um estereótipo muito parecido com da minha área, que eu vim da área técnica de tecnologia, que não gosta muito de se relacionar muitas vezes, né? Fica ali, é difícil você... Às vezes a gente prefere falar com a máquina do que com pessoas. E às vezes eu acho que eu vejo que na área financeira prefere falar com os números do que com pessoas, né?
você que ocupa um cargo de C-Level, né? Chegou a um cargo de C-Level, onde você tem que, além de fazer gestão de tecnologia, gestão de processos, gestão estratégica, você também faz a gestão de um outro ativo importante das empresas, também tão importante quanto os dados, que são as pessoas. Essa dificuldade realmente é só uma impressão minha ou existe do profissional da área de finanças conseguir entender as pessoas para liderar as pessoas? Eu amei sua pergunta, porque lá no início da minha carreira, eu passei por uma indecisão bem forte, que foi uma ruptura, que era se eu fazia psicologia e ia para humanas, ou se eu estudava contábeis e migrava para finanças. Mas eu sempre tive um foco muito grande em finanças, então caiu rapidamente isso. Mas eu iniciei em finanças, que é uma área lógica, racional, né, e analítica, conservadora, são características da nossa área. E tomei isso como um diferencial. Falei, meu diferencial na minha carreira vai ser que eu entendo de pessoas. E isso não é comum dentro da minha área. Então, essa paixão por pessoas, por estudar comportamento humano, por entender as pessoas, porque as empresas são pessoas, né? E os nossos resultados vêm de pessoas, nossos clientes são pessoas, parceiros, tudo é pessoas. Então, isso, falando de mim, da minha história nele, eu utilizei isso como um recurso estratégico para a minha carreira, num ambiente que antes funcionava assim. Mas já tem mais de 5 anos que eu venho sendo uma evangelista do CFO moderno ou do CFO do futuro, chame do que você quiser. Eu lancei um livro recentemente nos Estados Unidos, mas agora em março lanço aqui no Brasil, que se chama CFO de Alma. Um dos três maiores blocos do livro é para falar sobre isso. Que legal. Não funciona mais esse modelo de gestão que era antigo, de uma carreira que tinha só um pilar. Então, se eu sou CFO, eu só entendo de finanças e só gosto de planilhas e números e sistemas. Isso não funciona mais, não cabe nas empresas. O mundo mudou, a forma de operar mudou e as pessoas mudaram. Então, hoje, o CFO, o CTO, independente de qual área for, ele precisa ser uma pessoa que relaciona bem. Falando especificamente do CFO, um dos pontos mais estratégicos para um CFO hoje é ser um bom comunicador. E não tem como ser um bom comunicador sem entender de pessoas. Então, esse é um ponto. Comunicador para todos os lados. Comunicar com o seu time, comunicar com quem está acima, comunicar com os pares. O que mais derruba CFOs hoje não é a qualificação técnica. Geralmente, é uma área onde as pessoas são mega preparadas, cheias de certificação, de experiência, de conhecimento, de metodologia. O que derruba hoje um profissional de C-Level, CFO, é porque ele não se relaciona bem com os pares, porque ele não consegue negociar, ele não consegue fazer acordos, ele não consegue comunicar bem. Então, esse é um ponto que vem mudando, que de agora para frente, cada vez mais esse tipo de estereótipo não vai fazer sentido. Porque a empresa precisa de um CFO que sente com o CTO e que sente com o cara da governança e que sente com o cara do comercial e chegue no melhor lugar para a empresa. Então, não cabe mais. Que não seja só o cara que é visto ali como que vai cortar os projetos, né? Cortar. E acho que esse é um desafio para todas as áreas, né? E a gente vê que essas áreas mais lógicas e racionais, elas têm esse viés mais de ser pragmático com as coisas e não se preocupar muito como você está transmitindo a informação. E realmente, eu fiquei bem interessado no seu livro, viu? Quando você traz um presente pra gente. Onde que você vê os investimentos de tecnologia, de IA também hoje, falhando? Porque as pessoas não estão preparadas para dar conta disso tudo. Em todos os sentidos, no sentido de educação, de relacionamento, de letramento, de conhecimento, de tudo. Então, não tem como a gente falar de uma coisa e não falar da outra, né? Foi o que aconteceu com os RPs, por exemplo. Trouxeram vários RPs super legais, que por si só poderiam ser pelo menos 70%, 80% de retorno para a empresa, mas não prepararam as pessoas para isso. Não treinaram e desenvolveram as pessoas para isso. E aí, vai se criando personalizações, baixa dali, joga para o Excel e retrabalha 1 milhão de vezes. Essa é a realidade. Legal. Sim. E, Neile, olhando para o futuro, a gente caminhar aí para nossos finalmente, né? Para uma empresa que ainda está olhando para os dados com um olhar muito técnico. O lado técnico ele tem que existir, mas ele tem que ser muito mais operacional tecnicamente, né? Qual é a dica, qual é o conselho que você deixa para quem está nos acompanhando aqui? Os primeiros passos. O que fazer para tornar essa gestão de dados, esse cuidado com os dados,
de fato uma atividade estratégica para a companhia? Eu vou dar uma resposta que não é comercial, mas é o que funciona. O primeiro passo vai entender o que é isso. Vai fazer benchmarking, vai conhecer as empresas que estão crescendo absurdamente com sustentabilidade, que é crescendo e permanecem crescendo ou permanecem evoluindo, são as empresas que estão cuidando dos dados. E aqui no Brasil, vamos pegar o exemplo, iFood, que é uma empresa que tem um risco enorme, um monte de outros desafios para superar, e veja como eles estão tratando dados. Dados é um dos ativos mais importantes da empresa, pessoas são outros, enfim, né? Se eu não cuido bem disso, eu perco o quê? Competitividade. Se eu perco competitividade, a minha capacidade de existência vai reduzindo cada vez mais. E isso se reflete nos números em finanças. Eu estou perdendo, meu produto não está mais cabendo, eu estou perdendo base de clientes, eu estou perdendo market share, enfim, tem como mostrar isso com números. E é esse caminho que eu gosto de fazer. Então, primeiro, faz benchmark e vai ver como está funcionando, quais são os resultados, para sentir na pele, porque senão fica muito distante. E tudo que é muito distante a gente não faz, a gente não se aproxima. Quando eu aproximo, o segundo passo vamos olhar aqui para a tua realidade e vamos ver como isso está aqui. Para daí a gente desenhar uma jornada de maturidade, porque também, para chegar nesse lugar de tudo automatizado com IA, chega. E eu defendo que chegue e chega. A questão você tem que fazer alguns passos aqui antes, porque senão isso aqui não é sustentável, não vai permanecer. Vai dar problema, vai trazer outros riscos. Então, é esse caminho que eu gosto de fazer, essa régua de maturidade. Vamos ver o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, e a gente vai evoluindo, porque isso também, para o humano, é gradativo. Aí a pessoa vai se familiarizando, ela vai vendo o resultado, ela fala, poxa, realmente faz sentido, e vai evoluindo, né? Eu gosto de falar assim, não dá para você dar feijoada para um bebê recém-nascido. Não tem como. Então, as empresas, o C-Level, em geral, eles precisam também disso, de uma coisa dentro da sua etapa, o que faz sentido, que tem coerência. Eu acho que esse é um efeito que... Muito legal você trazer isso, Nelly, porque eu acho que é um efeito que todo empresário tem quando ele olha para a grama do vizinho. Então, fazer esse bench é legal, mas às vezes é realmente perigoso. Porque daí você sai com aquela sensação, nossa, isso é tudo que eu queria e não sabia que precisava, né? Então, você quer tudo. Então, você olhar para um iFood, às vezes, e fala, putz, eu quero tudo que o iFood tem, mas espera lá. Você não andou a jornada, como você bem falou, a jornada que o iFood andou. Então, vamos começar a andar a jornada. Acho que isso é muito legal, né? A gente, do lado da tecnologia, a gente preza muito por vender isso, porque às vezes chega cliente lá que quer tudo. Fala, cara, você não precisa de tudo isso. Né? Então, vamos com calma, vamos consertar aqui a tua dor mais latente, aí você olha com calma. Será que esse processo aqui você precisa automatizar? Não é assim que funciona, né? A gente realmente tem que olhar, porque às vezes você se machuca com a ferramenta também, né? Acho que esse foi um olhar bem assertivo, e bem cai clínico. numa tentação, muitas vezes, assim, da ferramenta pela ferramenta. É a tecnologia como fim, não como meio. Como meio, perfeito. Porque assim, tá todo mundo usando, tem que embarcar nessa também. E a gente se pergunta, eu preciso? É a melhor ferramenta? Será que para o meu negócio é adequado? Será que no meu momento? Saber dosar, saber personalizar isso para o seu momento. Algum tempo atrás a gente viu uma notícia aí de um alto escalão do governo americano colocando documentos confidenciais no eu chat tenho a figurinha dele agora no WhatsApp, ele é legal. Ou seja, tem que usar a IA, né? Tem que usar o ChatGPT, é bom, ele pega o documento confidencial e joga para uma base de dados. E lembre-se, gente, se você não é cliente de alguma ferramenta, provavelmente você é futuro, porque o que as ferramentas sabem fazer é estruturar dados. Então, o seu comportamento, a sua busca, o seu prompt está sendo estruturado para ser utilizado dentro de um machine learning. E aquele documento confidencial do governo americano se tornou base pública dentro do ChatGPT. Por quê? Porque todo mundo disse para ele que ele tinha que se modernizar, Júnior, e usar o ChatGPT. É isso aí. Então esqueceram de dizer, olha, cuidado com o que você vaza. Né? Isso, e a gente vê, é uma pessoa que teoricamente tem que saber todos os riscos tomados de exposição de dados, né? Sim. Mas é realmente essa ânsia, às vezes você querer tomar água toda uma vez, você pode se dar mal também, né? Pode se afogar. O bom, gente, é como eu vejo, né? Que a gente está chegando num lugar, assim, de junção de conhecimentos tão poderoso
que para você chegar num lugar de eficiência que chega uma empresa como a que a gente citou aqui, de dados, onde dados realmente são um ativo bem cuidado, estratégico, o ponto é cultura. O ponto não é só eu trago uma ferramenta. Tem cultura envolvida, cultura data-driven, cultura de inovação, que é, inclusive, a permissão para errar. Como vai ser a cultura de errar aqui dentro? Como vai ser a cultura de teste aqui dentro? Como vai ser? É direcionado para o cliente, é para o produto, é para quem, é para como? Então, são questões que deveriam estar muito redondas na governança. Então, também vejo uma mudança de papel do próprio conselho, nesse sentido, de como ele fortalece as estruturas da empresa base para que essa empresa cresça com saúde e não com problemas ou aumentando riscos, né? Então, esse lugar também de olhar para processos, de olhar para a cultura, de olhar para investimento em pessoas, né? Porque só as máquinas sozinhas não fazem tudo. Não. Crescimento requer preparação, né? Exatamente, né? E a própria preparação da IA hoje também, né? Porque eu sou um fã do Ethan Mollick, que é um professor que fala muito, ele é de Wharton, e ele fala muito sobre IA. E ele fala, o grande segredo de você ter uma boa adoção de IA dentro das corporações é você tratar a IA hoje como uma pessoa. E uma pessoa precisa ser treinada, né? Então você tem que olhar para a IA e treinar ela também. E falando em futuro, qual que é já que você você prevê futuro, né, como na área financeira, que é o planejamento para o futuro da Bicontrol Tech? O que você olha para o futuro hoje e fala aonde vocês querem chegar? A Bicontrol Tech, ela é um híbrido entre um mundo conservador e multinacional de governança com a velocidade, a flexibilidade e a adaptabilidade do novo mercado, né? Nós somos isso e o mercado hoje, em geral, não tem nome para isso ainda. Que a gente porque a gente tem uma parte daqui e uma parte de cá. Então, somos um ciborgue, assim. Mas, falando de futuro, a gente já viveu algumas transformações a gente começou com uma consultoria com Core Finanças, fomos nos tornando cada vez mais tech dentro de casa, a gente foi aprendendo, errando, crescendo, se reinventando dentro de casa. Inclusive, o nosso processo de IA, hoje a gente tem uma jornada de 6 passos de IA, dado o nosso aprendizado. E isso tem funcionado com os clientes, porque nós somos também uma empresa. Então, essa jornada toda de transformação que a gente veio vivendo nos levou hoje para sermos cada vez mais uma empresa de dados, onde dados são insumo estratégico para a tomada de decisão, para suprir, fornecer para CEOs, CFOs, CTOs, empresários em geral, insumo para tomar melhores decisões. Antes, em finanças, a gente falava de forecast, de rolling forecast, por exemplo. Que eu aprendia com o meu passado e projetava com premissas o futuro. Isso não cabe mais hoje. Isso não é que não cabe, não é suficiente. Hoje a gente está falando de antecipar cenários, ou seja, de foresight estratégico. Análise preditiva. Totalmente preditiva. Se acontecer isso, plano A, B e C, se acontecer aquilo, ou aquilo outro. E são exercícios dentro de finanças hoje que são core, mas tudo isso precisa de dados bem estruturados. Então, eu acharia muito mais legal se eu estivesse aqui falando para vocês assim, a gente trabalha com IA, porque ia ser super comercial. Mas eu estou aqui falando para vocês, a gente também trabalha com IA, mas a gente trabalha no coração de tudo isso, que é estruturando dados para que essas empresas possam tomar melhores decisões. Legal. Muito bom. Nele, obrigado pela presença, obrigado pela aula, né, pelas provocações e pelos caminhos que você deixa para quem está nos acompanhando, né, Júnior? Acho que é um momento de reflexão. Eu acho que realmente foi uma aula, né? Agradeço também nele. Você trouxe assuntos que... Você trouxe uma leveza e conseguiu ser bem cirúrgico em pontos que eu considero que seja, às vezes, difícil de uma pessoa da área financeira, um CFO, entender e ter essa clareza, esse domínio, né? Então, vai ser muito produtivo. Esse papo foi muito produtivo e vai gerar muitos cortes legais aí, né? Com certeza. Acompanha. Que venham mais CFOs com a gente, junto por essa conversa, para a gente aprender junto. Eu acredito sobre o futuro, que esse futuro de tecnologia ele é muito colaborativo. E quanto mais em comunidade, quanto mais esse conhecimento for alavancado em comunidade, a gente vai ganhar muito tempo com isso. Então, a forma que eu enxergo de recuperar esses gaps que foram ficando e que foram só se potencializando é nesse lugar de conhecimento compartilhado. Então, colar nas pessoas que, por exemplo,
né? Em parcerias que façam sentido, que a gente aprende um com o outro. E eu não vejo outro caminho mais para o futuro. Não vejo um CFO reinando sozinho como era antes. Antes era aquele lugar encastelado de o CFO que toma as decisões, que aprova projetos ou não. Hoje isso não funciona. Então hoje é esse lugar de eu sento com você, vou te ouvir, vou aprender com você e a gente junto vai construir algo que funcione para a empresa. Tem um conceito que eu aprendi com os americanos, que é: me ajude a fazer $1. Eu te ajudo a fazer $1. Cada um de nós fizemos $1, mas juntos nós fizemos $2. Né? Ou seja, perfeito. Vamos colaborar, vamos construir junto, todo mundo sai ganhando. É isso aí. Esse é o conceito de comunidade mesmo e ecossistema, né? Isso. Esse é o futuro realmente da educação. Gestor de TI, chama o financeiro para almoçar. Gestor de finanças, passa na TI, faz esse almoço acontecer. E se por um acaso você ainda está almoçando sozinho, coloque o fone de ouvido e venha com a gente. Assiste aí uma série de episódios do Muito Além das Nuvens, preparado especialmente para você. Eu sou Alexandre Conte. Eu sou Júnior Machado. E a nossa convidada de hoje foi... Eneile Guimarães. Vem com a gente. Muito Além das Nuvens.